E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e durante a MWC 2015 eu tive a oportunidade de colocar as minhas mãos sobre o Samsung Galaxy S6 pela primeira vez. Agora, depois de um review completo com o dispositivo, eu tenho a chance de trazer para vocês esse vídeo review do Samsung Galaxy S6. Vamos dar uma olhada no que esse dispositivo é capaz? Sem dúvidas, este foi um dos dispositivos mais esperados do ano. Um dos grandes motivos é que a gente tinha toda uma história envolvendo o design do Galaxy S6. A ideia inicial era que ele viesse unibody, que ele viesse com alumínio, e no final a gente tem esse dispositivo em vidro na parte traseira e, claro, na parte frontal, e nós temos a moldura de alumínio, né? A moldura em metal. Bom, esse dispositivo, primeiro eu vou começar falando a respeito do design dele. Primeira coisa que você tem que notar é que a Samsung simplesmente trouxe um projeto novo, né? A Samsung costumava trazer a parte traseira em plástico, trouxe dessa vez uma traseira em vidro usando o Gorilla Glass 4, que é, segundo a própria fabricante e também a Corning, este vidro ele é 50% mais resistente que o vidro anterior, né? Que é a tecnologia usada na construção do Gorilla Glass 3. Bom, isso praticamente foi comprovado nos vídeos que a gente tem visto rolando aí pela internet, onde as pessoas estão realmente jogando o dispositivo no chão e com certa violência, e ele está funcionando, continua funcionando, aliás, continua com o vidro sem arranhões, sem quebrar, é realmente impressionante. Bom, aqui nas laterais, como você pode ver, a Samsung também deu aquela polida na moldura e também tem alguns detalhes que fazem a diferença quando você vê o dispositivo, né? Pela primeira vez, porque você tem esses cantos redondos, né? Arredondados, mas aqui você tem um pequeno detalhe que mostra que tem um corte no metal. Bom, na parte esquerda nós temos os botões de volume, que estão, para quem usa o dispositivo que tem aqui uma diagonal de tela de 5,1 polegadas, você tem aqui, como você pode ver na minha mão, ele está perfeitamente acessando então os botões para ligar. Já na parte direita nós temos o botão de ligar, aliás, desculpa, aqui eu falei está acessando os botões de volume. Aqui nós temos o botão para ligar o dispositivo, né, para ativar a tela e ligar o dispositivo. E aqui na parte de baixo, bem sutilmente, nós temos aqui a entrada, então, para o cartão SIM. Como vocês podem ver aqui, vou retirar. Você usa essa ferramenta aqui que vem junto na caixa do dispositivo para retirar essa bandeja e colocar o cartão. Então, vocês podem ver que nós temos a entrada para um cartão Nano SIM. Então, já é diferente daquilo que a gente estávamos acostumados a ver a Samsung colocando no mercado dispositivos com cartão Micro SIM. Além disso, nós temos aqui na parte inferior, que ficou muito parecido, aliás, com o que a gente vê hoje no iPhone 6, mas enfim, é o Galaxy S6. Aqui nós temos o alto-falante, nós temos um microfone, aqui nós temos a porta micro USB e a entrada para o fone de ouvido, né? Aqui também você pode ver um detalhe, na parte de baixo, você também vai ver aqui na parte de cima, isso indica que a moldura é feita realmente toda de metal. Na parte superior nós temos ainda mais um microfone, que também ajuda, né, na questão de cancelamento de ruído quando você está fazendo um vídeo usando a câmera do dispositivo. E aqui nós temos o infravermelho do Galaxy S6. Bom, na parte traseira a gente tem essa placa de vidro e também a câmera. Bom, a câmera é uma coisa que me incomoda um pouquinho porque ela vem aqui, ela extravasa então a parte traseira, ela é um pouco mais volumosa, o que acaba não dando uma harmonia ao design, na minha opinião, mas enfim, é devido ao sensor de 16 megapixels que tem essa câmera. Então, a Samsung, assim como ela já vinha usando nos dispositivos da linha Note e também da própria Galaxy S, nós tínhamos também um volume na parte da lente da câmera. Aqui a Samsung também trouxe o mesmo volume, só que ele parece um pouco maior porque não tem aquele plástico que fazia com que ficasse menos óbvio que a lente estava extravasando da parte traseira. Aqui a gente percebe que a Samsung retirou então o sensor que estava embaixo da câmera, né, junto com o LED também, e colocou na parte lateral.
o que faz com que fique um pouco mais fácil também de você monitorar os seus batimentos cardíacos pela posição do seu dedo quando você está segurando o dispositivo. Bom, aqui nós temos o logo da Samsung e o dispositivo, que eu posso dizer, você sente ele muito leve na mão, é extremamente, a pegada dele é extremamente boa e você não tem problema, por exemplo, aqui, como eu estou mostrando para vocês, em usar o sensor de impressão digital, né, de reconhecimento, o leitor de reconhecimento, aliás, o leitor de impressão digital, porque agora, ao contrário do que nós tínhamos no Galaxy S5, que você tinha que passar o dedo por cima do sensor para que ele reconhecesse, isso acabou causando um grande problema de reconhecimento da sua digital. Agora você simplesmente pode colocar o dedo em cima ou mesmo pressionar e você vai desbloquear o aparelho de forma rápida. Bom, aqui na parte inferior ainda, além do botão da Home físico que traz esse sensor de digital, e nós temos também aqui o botão para multitask e também que vai ativar o serviço de multijanelas. Quando você estiver, por exemplo, na página inicial, você vem aqui, na tela inicial, desculpe, você vai poder utilizar, por exemplo, dois aplicativos ao mesmo tempo enquanto você utiliza o dispositivo, o que, na minha opinião, é um grande recurso de software, porque você pode, ao mesmo tempo que estiver lendo uma notícia, você pode enviar um e-mail relacionado àquilo que você está lendo. Então, na minha opinião, é um dos grandes recursos que o Galaxy S6 tem, não só o Galaxy S6, como os dispositivos da linha Galaxy S e Galaxy Note. Bom, além disso, você tem na parte da frente aqui uma câmera de 5 megapixels e também você tem o sensor de aproximação, você tem o LED de notificações e o speaker para ligação, né, onde você vai escutar a outra pessoa que estiver falando com você. Bom, a Samsung teve uma grande sacada ao mudar o projeto visual do Galaxy S6. Eu diria que este é o dispositivo mais bonito que a Samsung já colocou no mercado desde o início. Sinceramente, tem uma excelente pegada e ele vem com materiais de qualidade, o que dá certo valor ao dispositivo. Com relação ao software, a Samsung também trouxe a versão mais recente do sistema operacional da Google, ou seja, estamos falando aqui do Android 5.0.2 Lollipop. Bom, não é a versão mais recente, visto que a Google já lançou o Android 5.1, porém, aqui você está vendo que a gente tem todas as características que você pode encontrar agora, mesmo na última versão do Android. Então, quando você desativa a tela, ativando ela novamente, você tem acesso direto às suas notificações, você também pode acessar as configurações rápidas, né? E você ainda pode acessar as configurações do dispositivo, claro, se você tiver um bloqueio de tela, você vai ter que desbloquear primeiro. Mas aqui já é possível, então, ter o primeiro contato com as suas notificações e aqui você vai poder ver, enfim, quais são as notificações importantes que você tenha que responder na hora ou se você vai poder responder depois. Mas para além dessa otimização que a gente vê na TouchWiz com relação à adequação ao material design, a gente também percebe que a plataforma ela está um pouco mais leve, ela já não oferece mais tantos aplicativos desnecessários e os aplicativos que você encontra hoje na TouchWiz, que você encontra embarcados no Galaxy S6, eles ou podem ser desinstalados ou eles podem ser desativados, o que não acontecia antes. Por exemplo, se você pegar o Galaxy S5 ou o Note 4, existem aplicativos que vieram embarcados que você não vai conseguir desativar, por exemplo, como são o caso dos aplicativos da Google, né? Aqui você pode simplesmente desativar praticamente todos os aplicativos da Google, a não ser o Configurações Google. Mas, enfim, se você não utiliza o Google Search, se você não utiliza o Gmail ou então o Google+, você já pode desativar eles e manter eles congelados no dispositivo. Isso significa que eles vão ocupar um pouco ainda da sua memória interna, porém, eles não vão ocupar a performance do seu aparelho. Neste caso, por exemplo, se você não usa o S-Voice, você simplesmente vai pedir para desativar o aplicativo e ao desativar ele, ele vai desaparecer da sua gaveta de apps e você não vai ver ele mais aqui, a não ser que você entre, por exemplo, nas configurações
E aí nas configurações você vai até aplicativos, gerenciar aplicativos e você vai buscar ele em desativados. Aqui você pode novamente ativar o aplicativo a partir do momento em que você desejar. Bom, isso faz com que o usuário tenha um pouco mais de liberdade quando ele estiver utilizando então a TouchWiz e você vai ter, enfim, um pouco mais de opções quando se trata de colocar dentro desse dispositivo apenas os aplicativos que você realmente utiliza. É claro que existem aplicativos que você não vai poder remover, como por exemplo o browser nativo, a câmera ou então música ou galeria. Bom, neste caso você teria que fazer o root do dispositivo, mas como a TouchWiz está bem mais leve, eu acredito que esse já não seja mais um processo urgente para quem gostaria de ter esse dispositivo hoje. Como eu disse anteriormente, existem alguns recursos do software que estão integrados com o hardware que ficaram otimizados, como por exemplo o monitoramento dos batimentos cardíacos quando você está utilizando o S-Health. Aqui, quando você clica para medir, então você vai botar o seu dedo, aliás, nesse sensor, que é o de monitoramento dos batimentos cardíacos, vai pedir para medir e aí você vai ter uma resposta um pouco mais rápida do que aquela que a gente via anteriormente. Além dessa otimização que a gente pode ver no S-Health, com relação também ao sensor que monitora os batimentos cardíacos, a gente também acessa questões como o design do aplicativo do telefone, que ficou agora verde, não é mais azul, e aqui você tem toda uma experiência mais intuitiva com relação ao aplicativo. Bom, outro aplicativo que também está diferente é o de contatos. Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos o laranja para os contatos, você pode, enfim, colocar grupos, ou então você pode configurar como compartilhar contatos, você pode associar contatos, enfim, a outras contas, e aqui adiciona um contato bem aos moldes aqui do que a gente vê hoje no Material Design. Bom, como vocês veem aqui, nós temos essa cor que veio juntamente com o Material Design, aliás, veio juntamente com o Lollipop, ficou muito mais colorido, então você vê a Samsung também utilizando essas cores para tornar a experiência do usuário mais intuitiva. Por exemplo, contatos você sempre vai associar a laranja, o telefone e você vai sempre associar ao verde e também, por exemplo, mensagens aos seus contatos, nesse caso, laranja. Com relação ao software, existem duas coisas que é interessante saber, que é o fato de nós termos agora os apps da Microsoft, como o OneDrive, o OneNote e o Skype, vindo então embarcados dentro do Galaxy S6, que vocês também podem desativar, mas não podem desinstalá-los. Bom, além disso, quando você acessa a multitarefas, os aplicativos recentemente abertos, vocês aqui embaixo vocês encontram fechar todas. É um recurso que não existe no Lollipop, simplesmente você no Lollipop, dependendo aqui se você tiver 1000 janelas abertas, você simplesmente vai ter que fazer esse movimento 1000 vezes. Aqui não, simplesmente você clica em fechar todas e você já não tem mais nenhum aplicativo sendo usado recentemente. Bom, com relação à performance desse dispositivo, o Galaxy S6 ele é extremamente rápido, ele é embalado por um processador próprio da Samsung, que é o Exynos 7420, que veio construído em 14 nanômetros e tem suporte para 64 bits. O que significa dizer que ele é construído em 14 nanômetros? Bom, significa que ele vai utilizar mais dados, ele vai conseguir processar mais dados com um menor custo de energia do dispositivo. Então, esse é um dos melhores processadores que você encontra hoje no mercado. Além disso, ele vem com 3 GB de RAM e esse modelo que eu tenho aqui, ele tem 32 GB de armazenamento interno. Ele não oferece a possibilidade de expansão da memória, mas enfim, a Samsung colocou à disposição dos usuários 100 GB na nuvem através do OneDrive. A tela desse dispositivo ela é QHD, ou seja, ela tem uma resolução extremamente alta e ela tem uma diagonal de tela de 5,1. Uma das grandes experiências que eu tive com o dispositivo foi multimídia. Acessar vídeos aqui ou então jogar games é extremamente bom para quem gosta de imagem. A questão maior com relação ao que mais me incomoda é a questão do áudio mesmo, porque aqui nós temos o alto-falante, aliás, e quando você está assistindo a um filme, normalmente a tendência é você segurar o dispositivo dessa forma e você acaba abafando o áudio. Ou então, quando você está jogando, a tendência é você usar o dispositivo dessa forma. Então, não me agrada muito a posição do speaker,
mas a experiência com imagem nessa tela é excelente. Assim como a gente teve uma mudança na TouchWiz que ficou mais intuitiva e que tem um propósito dentro de cores para acesso dos serviços, a câmera também recebeu algumas mudanças. Bom, o que mudou especialmente é que agora a interface da câmera está muito mais fácil. Aqui nós temos acesso, por exemplo, aos modos de câmera e aqui eu tenho o automático. Quando eu quiser, por exemplo, uma câmera profissional, eu venho aqui, claro que não é uma câmera profissional, porque isso aqui ainda significa que nós estamos usando um dispositivo móvel, um smartphone, mas aqui você pode ver que você pode editar algumas das opções de configuração da câmera. Voltando então, você tem de uma forma bastante intuitiva o foco seletivo, que aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, que quando você acessa as imagens que você fez com foco seletivo, você vai poder, enfim, optar aonde você deseja o foco na imagem. Aqui você muda o foco para uma linha, aqui você vai colocar o foco mais longe, e aqui você vai fazer um foco panorâmico, ou então o foco próximo. Então é um recurso de câmera bem bacana que a Samsung traz para o Galaxy S6 e já tinha também em outros dispositivos Galaxy como o S5 e o Note também. Bom, além disso aqui nós temos o movimento rápido, a foto virtual que também já veio com o Galaxy S5 e também movimento lento e panorâmica. Você também sempre vai poder baixar algum modo de câmera dentro da loja da Samsung. A qualidade das imagens é realmente boa, como vocês podem ver aqui nós temos um contraste de cores bem quentes quando você analisa o rosto, neste caso, né, a cor da pele. Você também pode, por exemplo, você também pode ter imagens bastante coloridas e são imagens que mostram a cor real, né? Não é uma saturação que a gente costuma ver de repente em outros dispositivos. Aqui você tem um diferencial que é imagens feitas em ambientes com pouca iluminação. O que acontece? Essa câmera ela tem uma lente f1.9 que faz com que você tenha uma melhor otimização em ambientes com pouca luz. Nós já comprovamos isso em alguns testes aqui no Android Pit. Tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal oferecem o mesmo recurso. Então a câmera do Galaxy S6 é algo que, dentro dos testes que nós fizemos, se comprovou realmente muito boa, especialmente em comparação a outros dispositivos que a gente tem hoje no mercado. Por fim, eu vou falar um pouco da bateria desse dispositivo. Normalmente ele vai durar, assim, dependendo, claro, do seu uso, ele vai durar entre 16 e 18 horas, mas aqui, como vocês podem ver na minha mão, a gente tem esse adaptador que serve para esse carregamento rápido. Bom, esse dispositivo ele consegue ser carregado em 1 hora e 50 minutos, de 0 até 100%, e também você vai poder utilizar esse adaptador para carregar o dispositivo em 10 minutos você carrega até 4 horas de uso. Ou seja, se você está na correria e você tem que utilizar o aparelho por mais tempo, você vai poder carregar ele em 10 minutos e você ainda vai continuar utilizando ele por 4 horas. Claro que você não vai poder ficar utilizando internet o tempo todo ou jogos, porque isso vai acabar gastando a bateria mais rápido, mas você vai ter essas 4 horas que você pode utilizar ainda o aparelho. Além disso, vocês sabem que a Samsung ela tem modos de economia de bateria que são avançados. Então, quando você for utilizar o Galaxy S6, além desse extra que é o carregamento rápido, você pode usar o modo de economia de energia ou então o modo de baixo consumo, que seria também limitar bastante o seu uso do dispositivo, mas você pode acabar tendo aqui, como vocês podem ver, eu estou com 79% de bateria e eu poderia, ativando o modo de baixo consumo, eu poderia ter até 35 horas com esse dispositivo em mãos até que a bateria terminasse. Bom, pessoal, esse é o meu review do Galaxy S6, eu espero que vocês tenham gostado. Para mais informações sobre este e outros dispositivos Android, acesse www.androidpit.com.br ou então inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube. Até a próxima!